Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa música muito bem poderia ter sido composta pelo homem que foi liberto da sua cegueira, o cego de nascença, em João 9. Aquele que não apenas foi curado fisicamente, como veremos hoje, recebeu vida eterna em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9 é o texto que fundamentou 3 mensagens até agora sobre encontros da vida. O encontro consigo, o encontro com a sociedade, o encontro com os religiosos ou com a religião, e hoje, como veremos, o encontro do cego com Jesus Cristo. Enquanto você deixa sua Bíblia aberta em João capítulo 9, o salmista fez uma declaração que eu quero convidar você para que seja também a nossa, nessa noite, e a nossa oração. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isto, a tua palavra me vivifica. Aquilo que você precisa ouvir do Senhor, eu quero te convidar para colocar diante dele. Talvez o seu coração esteja inquieto. Talvez você esteja experimentando algum tipo de angústia, preocupação, medo, insegurança. Coloque isso diante do Senhor, porque é a palavra que traz vida nova a você. Então, vou pedir para você investir um minuto de oração, colocando o seu coração diante do Senhor, para que Ele fale, através dessa palavra, traga vida ao seu coração. E ore também por mim, para que eu possa ser apenas instrumento nas mãos do Senhor, guiado pelo seu Espírito. Pai, nós que cremos em Jesus, estamos unidos a Ele pela fé e arrependimento, experimentamos nova vida, nós somos sustentados pelo Senhor. E nessa noite nós pedimos que a Tua palavra, o Teu ensino, a Tua instrução alcance nosso coração, Senhor, e nos dê aquilo que precisamos. O Senhor estendeu a Tua mão para nós. E essa mesma mão nos sustenta e nos guia, e a Tua palavra nos dá a direção certa, segura. Nós queremos, ó Pai, receber Tua instrução, Tua orientação, Tua palavra nessa noite. Usa-me por Tua graça e para a Tua glória, pois reconheço minhas limitações, Pai. Sei quão necessitado sou e quero ser apenas instrumento nas Tuas mãos. E é por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Pai. João capítulo 9. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo para que você tenha em mente todo o contexto. Quem sabe aqueles que ouviram as mensagens anteriores vão se lembrando daquilo que o Senhor falou no nosso coração. Você que não ouviu as mensagens anteriores, você pode ouvi-las tanto no nosso canal, no YouTube, quanto através do nosso aplicativo, pois já estão disponíveis lá. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura com atenção,
com fé na palavra santa do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como se foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vo-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo.
Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor, para que nós possamos acompanhar os versículos. Queridos, esse é o quarto encontro na vida desse homem que nós encontramos nesse texto de João 9. Ele tem encontro consigo mesmo, quando ele é alvo do milagre de Jesus na sua vida e começa a refletir sobre a sua situação, sobre o porquê. Ele aprende que ele não era cego de nascença por causa de algum pecado seu, e era algo que ele trazia no coração. Isso, com a palavra de Jesus e o milagre de Jesus, ele pôde desenvolver um pensamento, uma reflexão sobre a sua própria vida, ser liberto de todas aqueles entendimentos que o deixavam presos a uma realidade à sua volta, e começou a viver um testemunho desse milagre. O segundo encontro dele é com a sociedade, os vizinhos, os familiares, as pessoas à sua volta, que o tratavam com desprezo, com indisposição em ajudar, porque era alguém que pedia continuamente. E ele pôde ver como que a sociedade age para influenciar-nos negativamente, para que sejamos ou andemos segundo aquilo que ela deseja. No terceiro encontro, nós vimos como que o ex-cego ele é envolvido pelos religiosos, de forma que ele negasse o próprio milagre do qual ele era alvo. Porque os religiosos não admitiam que Jesus fosse o Messias. Então eles queriam enredá-lo de qualquer forma para que ele abandonasse aquilo que ele experimentava. E ele mantém-se firme nas convicções, porque ele fora curado, e então, por causa disso, eles os expulsam da sinagoga. E não diz respeito apenas a colocarem o ex-cego para fora de um ambiente físico como esse, mas de fato da comunhão com os irmãos da igreja judaica ou da sinagoga judaica, da religião judaica. Hoje nós vamos refletir juntos sobre o maior e mais importante encontro desse homem, que é com a pessoa de Jesus Cristo. Então, eu quero ver isso com você, olhando para duas perspectivas. A primeira, como que era o relacionamento dele com Jesus antes do milagre? E como era o relacionamento dele com Jesus depois do milagre? Antes do milagre, nós vemos no verso de número 1, que ele foi encontrado por Jesus. Ele está ali cego, não tem como ficar por aí andando. Está ali, perto do templo, porque Jesus, no capítulo 8, verso 59, ele sai do templo onde eles queriam apedrejá-lo. E então Jesus sai sendo perseguido e encontra esse homem, junto com os seus discípulos. E aqui a gente vê que, enquanto o cego, ali ele está cego ainda, estava pedindo, provavelmente perto do templo, ele é encontrado por Cristo e seus discípulos. Isso mostra para a gente como que Jesus está sempre atento às necessidades das pessoas. Jesus, como Deus encarnado, está atento às necessidades, àquilo que Deus quer fazer. E pela informação que temos no texto, ele ainda não havia encontrado com Jesus. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque as pessoas estavam comentando acerca de quem era Jesus e do que ele estava fazendo, e vários sinais já tinham sido feitos até aqui. Mas esse homem ainda não conhecia Jesus. Ao ser encontrado por Jesus, esse homem está ali enquanto Jesus conversa com os discípulos, ele é alvo do milagre de Jesus. Jesus o encontra e vê a sua mazela, e graciosamente ele nem pediu, como nós vemos outros cegos pedindo para serem curados. Ele nem pediu. Ele está ali, ouvindo os discípulos perguntarem se o problema dele é por causa de pecado dele ou pecado dos seus pais. E Jesus ensina aos seus discípulos, não é nenhum nem outro motivo, é para que se manifestem na vida dele as obras de Deus, a glória de Deus, e Jesus então vai e cura.
cura aquele homem. Então nós podemos dizer que o relacionamento dele com Jesus antes do milagre e até mesmo inicialmente após o milagre era superficial. Tudo que ele sabia era o que ele ouvia de Jesus Cristo. Ele não enxergava, não tinha visto. Quando ele vai se lavar e volta, Jesus já não está mais lá. Então ele não conseguiu nem ver quem era aquele que tinha realizado tamanho milagre, que tinha lhe dado o maior presente. Imagine uma pessoa que jamais enxergou e agora começa a ver as coisas. A água, e é a primeira coisa que ele vai ver, porque antes os olhos estão tapados, ele pega a água como tantas vezes ele pegou e ele lava os olhos. E depois que os olhos são limpos, ele consegue ver a água pela primeira vez. E o tanque de Siloé, e as pessoas à sua volta, e o sol que brilha, e ele mesmo, olhar para ele mesmo. E ele volta, mas não vê, não se encontra aquele que fez esse milagre. Queridos, eu queria que você pensasse um pouquinho, você que está ouvindo essa mensagem. Você já foi encontrado por Jesus? Ele já veio até você e realizou um milagre na sua vida? É muito provável que sim. Porque se Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, Ele sustenta todas as coisas. E você estar aqui vivo nesse domingo é milagre, porque você não consegue se manter vivo se Deus não te sustentar por sua graça soberana. Então Jesus vem ao seu encontro todos os dias. O problema, muitas vezes, é que o relacionamento é superficial. Eu sei de Jesus de ouvir falar, mas eu não tive um encontro pessoal com Ele, que faz toda a diferença na minha vida. O ar para você respirar, o trabalho que te dá sustento, os livramentos que você nem percebe, o alimento do dia a dia, a saúde. Queridos, isso não é coincidência, isso é providência divina. É Jesus vindo ao seu encontro. O relacionamento do cego com Cristo era assim. Ele conhecia Jesus do milagre do qual ele foi alvo, de ouvir a sua voz, mas era um relacionamento superficial. Depois do milagre, o que acontece com esse homem, seu relacionamento com Jesus? Bem, ele não encontra Jesus, ele é envolvido pela sociedade, pelas pessoas que estão desconfiadas desse milagre, e um milagre que aconteceu no sábado, e sábado não podia realizar milagre, ainda mais um milagre onde se faz trabalho, pegando terra, saliva e fazendo lodo. Então veja no verso 13, levaram, pois, então aqueles seus vizinhos, as pessoas, a sociedade, seus amigos, seus familiares, levam aos fariseus. E então ele fica envolvido com os religiosos até o ponto que eles percebem que não possuem mais argumentos para convencer aquele cego que Jesus era pecador e os expulsam. E eu falei isso aqui no domingo passado, quando os argumentos acabam, a força bruta impera e ele é expulso. Mas veja o verso 35. O que acontece depois que ele é expulso? Ele é novamente encontrado por Jesus. Jesus, mais uma vez, vai até esse homem, riscado do rol da sinagoga, incluído na lista dos discípulos de Jesus Cristo. Um homem que foi abandonado pela religião humana, agora é abraçado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que estava sendo desprezado, é mais uma vez acolhido por Jesus. Isso é maravilhoso. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lá está Jesus, atento. Jesus é aquele que está preocupado não apenas com o físico daquele homem, mas com a sua alma, com o seu coração, com os seus sentimentos. Jesus é aquele que vai, mais uma vez, a esse homem, como Jesus é aquele que vem a cada um de nós, que estamos lidando com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Jesus sempre vai àqueles que precisam de direção, que precisam de orientação, que precisam enxergar a vida. Jesus ouve o que tinha acontecido com esse homem. Aqueles que deveriam cuidar desse homem, ensiná-lo a amar Yahvé sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, o expulsa. E Jesus, quando ouve, o acolhe graciosamente e lhe faz uma pergunta. Crês tu no Filho do Homem?
E essa pergunta é chave para nós. Esse homem já foi alvo de 8 perguntas até agora no texto. Depois você pode contar. Verso 8, verso 10, verso 12, 15, 17, 24, 26 e agora o 35. Ele é sempre alvo de perguntas, e perguntas sempre levam esse homem a refletir. Perguntas me levam a refletir sobre quem eu sou, sobre como está a minha vida, sobre o meu relacionamento com Cristo. E essa pergunta, mais uma vez, confronta esse homem. Crês tu no Filho do Homem? E essa pergunta sobre em quem ele crê, ou se ele crê no Filho do Homem, ela é de essencial importância para a vida eterna desse homem, como é para mim e para você. O relacionamento desse homem com Jesus é um relacionamento de fé, de confiança naquilo que Jesus fez na vida dele até agora. Mas ainda não é um relacionamento de entrega. A entrega vai ser quando ele responde: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E aí Jesus: já o tens visto? É aquele que fala contigo. E aí no verso de número 38 ele faz uma confissão de fé e de entrega. Creio, Senhor, e o adorou. É aqui que nós vemos esse relacionamento com Jesus Cristo. Antes ele sabia que Jesus era da parte de Deus e ele defende isso. Ele diz no verso 33, se nós lemos, né? Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito o que fez. Então, se ele me curou, ele é da parte de Deus, porque não tem como ser humano, sem ser enviado de Deus, da parte de Deus, fazer o que ele fez. Então, ele já cria em Jesus como alguém da parte de Deus, mas ainda não tinha confessado Jesus como seu Senhor. Não tinha se prostrado em adoração diante do Rei dos Reis. Ele não tinha visto para conhecê-lo e agradecê-lo por tudo que Jesus tinha feito. Então, a pergunta de Jesus é mais ou menos o seguinte: você confia inteiramente a sua vida a mim? Você confia em mim e se entrega totalmente com respeito ao seu futuro? Você confia em mim para cuidar da sua vida? Essa seria a pergunta, ou a intenção de Jesus, aquilo que ele entendeu quando Jesus perguntou. Meus irmãos, para abrir olhos espirituais, Jesus usa a expressão Filho do Homem. É uma expressão que Jesus também já usou 8 vezes até aqui no Evangelho de João. E Filho do Homem é o título que Jesus usa para dizer que ele é o escolhido de Deus para vir ao mundo salvar o perdido. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, verso 45, onde isso fica muito claro. Jesus está ensinando os seus discípulos sobre quem é maior no reino dos céus. E ele diz no verso 45, capítulo 10 de Marcos: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quando esse homem ouve Jesus perguntando: você crê no Filho do Homem? Jesus está perguntando para ele: você crê no Messias para a sua redenção? E esse homem pergunta: quem é para que eu creia? E Jesus se revela a esse homem como o Messias esperado. Todo judeu esperava o Messias. E nós vimos que esse era. Por isso a atitude dele, diante da revelação de Jesus, que ele era esse homem, foi: creio, Senhor. E se prostrar, se lançar ao chão em adoração. Essa palavrinha aí, no final do verso 38, e o adorou, é a mesma palavra usada pelo diabo. Nós lemos recentemente, Mateus, no capítulo 4, quando ele tenta Jesus, e ele fala assim: olha, tudo isso te darei, todos os reinos, toda a glória do mundo, se prostrado me adorares. E Jesus repreende e diz que somente a Deus adorarás. Então o que esse homem faz aqui é se jogar ao chão, reconhecer toda a autoridade de Jesus Cristo. É alguém que se joga em sinal de reverência, ele cai de joelhos e diz: o Senhor é o meu Senhor.
E isso porque Jesus se revela a ele. O que acontece agora é o tema presente em todo o livro de João. Crer para receber vida eterna. Crer para ser salvo. E agora esse homem vê Jesus Cristo. Desde o capítulo 1, João está falando sobre a importância de crer. Provavelmente o versículo mais conhecido de todos os cristãos, João 3,16, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para o quê? Que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o tema de João. É preciso crer para receber vida eterna. Crer em quem? Em Jesus Cristo, onde encontramos salvação. Ele agora conhece Jesus, viu Jesus e pode confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi assim que os primeiros discípulos chegaram à fé, vendo Jesus Cristo e crendo em Jesus Cristo. Nós não vimos Jesus Cristo, mas cremos nas palavras de Jesus Cristo. Hoje eu e você podemos crer em Jesus pelo que ouvimos, porque aqueles que viram Jesus e creram, testemunham a nós. Abra comigo, deixa marcado aí o capítulo 9, e vamos lá para João, capítulo 19. Não, vamos para o 20. Deixa eu ir direto para o 20. João capítulo 20. Olha o verso 29. Disse-lhe Jesus, porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. E ele está falando com Tomé. Tomé não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Enquanto ele não viu Jesus e botou o dedo lá na ferida. Jesus, olha aqui. E aí Jesus diz para ele, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, verso 30, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja o Senhor. É crendo que recebemos vida. Hoje não encontramos mais Jesus, não enxergamos, não vemos Jesus fisicamente, mas o vemos revelado na palavra. Então podemos também nos dobrar, nos jogar diante dele e adorá-lo. Queridos, hoje as pessoas vão até Jesus e se ajoelham diante de Jesus, entregam a sua vida e o adoram porque ouvem a revelação acerca de quem é Jesus. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quem viu e creu, registrou para que nós leiamos e creiamos. Glória a Deus. Palavra de Deus. É Deus falando comigo e com você. Esse homem teve o privilégio de estar diante de Jesus, de vê-lo como Deus encarnado e de se prostrar diante dele. Então, a partir daí, o relacionamento agora é de adoração. Ele agora adora a Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida em confiança a Jesus Cristo. A gratidão leva-o à adoração e à submissão, uma entrega total. Eu creio, Senhor. E o adorou. Esse encontro confirma o que já estava acontecendo na vida desse homem, nós vimos aqui, de como ele foi crescendo no entendimento, no conhecimento da pessoa de Jesus. No verso 11, Jesus era um homem apenas. No verso 17, Jesus é um profeta. No verso de número 33, ele é alguém da parte de Deus. Mas no verso de número 38, ele é o Messias. Ele é o Senhor da vida dele. Ele é o dono da vida dele. Um encontro restaurador das trevas para a luz, da religião para o evangelho, da morte para a vida. E eu quero fazer algumas aplicações para nós. Primeira delas, o amor de Deus leva Jesus a buscar os cegos espirituais. O amor de Deus leva Jesus a buscar os cegos espirituais. Foi assim comigo e com você, que já é lavado e remido no sangue do Cordeiro por 2 vezes, verso 1 e verso 35, Jesus vai atrás daquele que está cego, está distante daquilo que Deus preparou para ele. Jesus o aborda agora com um olhar fundo ou penetrante
ele enxerga, e ele está olhando para Jesus, e Jesus olhando para ele. E Jesus, ao se revelar quem ele é, eu sou o Messias, ele o livra da cegueira espiritual, porque já o tinha livrado da cegueira física. Jesus vem até os seus eleitos para abrir os seus olhos e permitir então que assim conheçam o Pai e sejam reconciliados com o Pai, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. E esse texto testemunha para mim e para você de um ensino bíblico sobre a eleição e a predestinação. O fato de Deus escolher para si um povo e Ele mesmo agir para resgatar esse povo. É o que a gente vê na vida desse homem. Jesus encontra com esse homem, Jesus abre o entendimento desse homem acerca das verdades espirituais, cura fisicamente, ele vai pensando, refletindo sobre quem é Jesus, até o momento em que ele se encontra com Jesus, e ele então é curado da sua cegueira espiritual de uma vez por todas, e aí confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. É esse o propósito de Deus. E é isso que aconteceu na minha vida, e eu sou grato a Deus, porque Ele me escolheu. E não havia nada em mim, nada, que pudesse me dar condições de receber salvação. Segunda aplicação, é preciso humildade para reconhecer os próprios pecados e assim discernir quem Deus é e o que Ele está fazendo. Veja comigo, a partir do verso de número 39. Enquanto Jesus acolhe mais uma vez o cego, ex-cego, alguns fariseus estão ali, prestando atenção. Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o nosso pecado. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não se reconhecem como cegos espirituais, vocês acham que sabem todas as coisas e que a religião vai levar vocês a serem aceitos por Deus, que é o que eles defendem dos versos de 13 a 34, como nós vimos. Eles dizem, nós sabemos que Moisés veio da parte de Deus, mas esse nem sabemos de onde é. Presos à religião. Então, é preciso humildade, e esse homem expressa humildade. Quando ele diz, olha, se é pecador, eu não sei, verso 25. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ou seja, eu não sei. Eu não sei. O que eu posso testemunhar é o que eu tenho experimentado. Eu era cego, agora enxergo. Então isso eu sei. Se ele é pecador, eu não sei. Então ele não quer legislar sobre a vida de Jesus, porque ele fez um milagre num dia de sábado. Os religiosos legislam e dizem, ele é pecador, acabou, esse milagre deve ser anulado. Como anular um milagre? Não tem como. Então é melhor a gente expulsar, porque alguém com tamanha convicção dentro da nossa sinagoga vai levar outras pessoas a crerem em Jesus. É preciso humildade, queridos, e não há nada de errado em buscar conhecimento, e a gente vê que esse homem vai crescendo no conhecimento. O problema é quando o conhecimento coloca Deus dentro de uma caixinha, e Deus nessa caixinha, ele age conforme aquilo que eu entendo, que é como os religiosos fazem. E esse muitas vezes é um problema meu e talvez um problema seu. A gente achar que sabe o que é melhor para nós. A gente não dizer, eu não sei, Senhor, o que fazer nessa situação, mas a gente segurar firme e dizer, eu sei como agir. E não buscar orientação do Senhor. A gente acha que sabe o que é certo. A gente acha que sabe o que é melhor para nós. E esse homem diz, eu não sei. É preciso humildade para a gente reconhecer nossas limitações e nos colocarmos diante do Senhor. A minha atitude, a sua atitude deve ser, Senhor, eu não sei. Senhor, me ensina. Senhor, me orienta. Senhor, me sustenta. Senhor, me dá forças. Senhor, me guia. Senhor, me ajude. Como a gente vê na vida nesse homem. Precisamos orar como Eliú. Em Jó 34, 32. O que não vejo, ensina-mo tu. Ou, salmista no Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
Existe uma clara condenação de Cristo Jesus aos fariseus. Vocês são cegos, porém acham que enxergam. Se vocês reconhecessem a cegueira de vocês, vocês enxergariam. Mas porque vocês não conseguem enxergar que são cegos, vocês permanecem cegos. Subsiste o vosso pecado. Se vocês não reconhecerem a condição deplorável em que vivem em seus pecados, vocês continuarão distantes da minha salvação. E é interessante que Jesus não para. O capítulo 10 é Jesus falando com esses homens ainda. Estão ali os discípulos, estão ali o ex-cego, está ali o ex-cego e estão ali os fariseus. Quando ele começa, em verdade vos digo que não entra pela porta, e ele vai discorrer. Veja, por exemplo, capítulo 10, verso 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Eles estão ali ouvindo. Os mesmos do verso 16, que diziam, esse homem não é de Deus, fez milagre no sábado. Esse homem, como é que ele é um pecador se ele fez e faz tantos sinais? Esses mesmos homens, agora no verso 19 do capítulo 10, estão em nova dissensão. E agora, verso 20, muitos deles diziam, este tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, verso 21, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Queridos, esses homens estavam cegos e firmes na sua cegueira. O ex-cego não, ele reconhecia que precisava de Cristo. Outra aplicação para nós, queridos, quanto mais longe dos inimigos do Evangelho, mais perto de Cristo Jesus. A religião vai empurrando esse homem para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, mais uma vez, sempre pronto, acolhe e leva-o a conhecer. Calvino escreveu o seguinte, comentando esse texto. Se os fariseus tivessem permitido ao homem continuar na sinagoga, ele teria, com o passar do tempo, esquecido Cristo. Justamente pelo fato de ter sido expulso, o tornou mais receptível à graça de Deus. A melhor coisa que nos resta é ficarmos o mais longe possível dos inimigos do Evangelho, a fim de que Cristo se aproxime ainda mais de nós. O fato de que a confissão de fé do ex-cego vem somente depois que ele é expulso da sinagoga é uma forte evidência para nós de que João quer mostrar que o milagre tem um fundamento não apenas de mostrar o poder de Jesus Cristo, mas o milagre mostra que é preciso abandonar a religião para poder desfrutar da graça do Evangelho. É preciso libertar-se da religião para abraçar a graça do Evangelho. É por isso que o homem, quando isso acontece depois que ele é expulso, evidencia isso. A religião aprisiona, a religião humana, como eu falei aqui na semana passada. A religião divina, que é o Evangelho, Deus vindo até nós, liberta, como fez com esse homem, e como Jesus queria libertar também muitos dos fariseus, mas que esses não queriam. Somente Jesus Cristo, meus queridos, ilumina espiritualmente, pois Ele é a luz. Veja que Ele fala isso no capítulo 9. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele diz que ilumina. Chega de trevas, eis a luz. Esse Jesus trouxe luz àqueles que estavam cegos em seus pecados. Esse Jesus traz luz para mim e para você, que já pertencemos a Ele, guiando a nossa vida. Esse Jesus traz luz para você que ainda continua cego, talvez preso à religião, talvez preso ao medo de confessar Cristo como Senhor e Salvador. Então não basta conhecer Jesus de ouvir falar. Não basta conhecer Jesus do que os outros dizem. É preciso um encontro seu, um prostrar-se diante dele e dizer, Jesus, eu reconheço os meus pecados e creio que o Senhor é o Messias que veio para me redimir. E aí então você o adorará. A graça de Deus manifestada através da vida e obra de Jesus, mostrada nesse texto, queridos, mostrada ao curar esse homem física e espiritualmente, é a mesma graça que se manifesta aqui nessa noite sobre a sua vida, trazendo direção para aquilo que você precisa e para você que ainda não o fez, confessar Jesus como seu Senhor.
e se prostrar diante dele, adorando como o único Deus verdadeiro, como esse homem fez. Todo ser humano, nasce espiritualmente cego. Ainda que fisicamente não seja cego, nasce espiritualmente cego, incapaz de ver, de enxergar o seu pecado, incapaz de lutar contra o pecado. Ele não quer, ele nem vê o pecado, ele acha que aquilo é a vida normal. O cego espiritual, ele não tem condições de viver da maneira que Deus preparou para ele, então ele precisa ter os olhos abertos, e só quem faz isso é a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Então, se você é um cego de nascença, a restauração para a sua visão é nada mais, nada menos que um novo nascimento. Perceba como João registra isso para a gente. Um cego de nascença é iluminado por Jesus e passa a enxergar fisicamente e espiritualmente. Todo cego espiritual só vai poder enxergar se nascer de novo em Cristo Jesus. E é isso que ele diz, conversando com Nicodemo: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que interessante o jogo de palavras. Lá em João 3, antes de se encontrar com o cego de nascença, Jesus diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Esse homem foi curado da sua cegueira para poder ver o reino, através de um novo nascimento pela fé em Jesus Cristo. E esse é o convite de Jesus Cristo para você. Somente Deus pode te libertar do império das trevas. É Deus quem realiza o milagre na sua vida todos os dias, te dando vida. E se você ainda não experimentou, Ele quer te dar o milagre da cura da sua cegueira espiritual. Não é religião que te une ao Criador de todas as coisas. Não é aquilo que você faz, aquilo que você oferece a Deus para ser aceito. É aquilo que Ele já fez por você na cruz para te aceitar e te transformar. Por meio do seu Filho Jesus Cristo, Deus ilumina o coração, leva-nos à fé e à confissão de que Ele é o Senhor, proporcionando uma nova vida, uma vida abundante, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas apenas quando nós reconhecemos que somos cegos espirituais, é que podemos, então, ver a nossa miséria e enxergar pelo poder maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos ouvir uma música, uma canção. Enquanto você ouve essa canção, ore à luz do que Deus falou, através da mensagem, mas também através da letra dessa música. E seja esse um tempo de você buscar aquilo que o Espírito Santo preparou para você. Meu irmão, eu posso responder sua pergunta depois, para a gente não quebrar esse momento, a gente está pensando, concentrado? E eu converso com você depois, pode ser? Ok. Eu converso com você depois, pode ser?
pedir coroas ao rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade e retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, dele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitar e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele, deixar tudo por Ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Amém. Deus, aqui estamos e constrangidos por tamanho amor do Senhor por nós. Nosso desejo é viver como Jesus viveu. Esse é o nosso maior anseio, mas lutamos contra nós mesmos. E tantas coisas, tantas palavras,
tem nos alcançado, tanta influência negativa tem vindo sobre nós e nos impedido, Pai, de uma entrega total, sincera, verdadeira, plena, para viver como Jesus. Pai, não permita que tudo que a gente lê sobre Ele, tudo que a gente ouve sobre Ele, fique distante de nós, na superficialidade. Mas que cada uma das palavras acerca do nosso Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas, o Deus do universo, tome nosso coração, nos leve à renúncia de nós mesmos e a uma entrega sincera, total e verdadeira ao Senhor, para vivermos como Ele viveu. Sempre prontos a acolhermos as pessoas em suas dificuldades, seus problemas, suas dores, suas lutas, como Ele nos acolhe, como nós vimos na vida desse homem. Pai, nós queremos, e por isso te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, ser como Ele, viver como Ele. Todas essas mensagens que ouvimos sobre o encontro desse ex-cego, nós pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Queremos testemunhar como esse homem testemunhou. Nós queremos lutar por nossas convicções na Tua palavra, em Cristo Jesus, como Ele brigou. Nós queremos ser humildes e reconhecer, nós não sabemos, nós não enxergamos, nós precisamos de Jesus. E nós queremos olhar para as pessoas à nossa volta, Pai, e da mesma maneira como Jesus nos ama, amá-las e ser instrumento para que o Teu nome seja revelado, a pessoa de Jesus seja revelada e as pessoas possam ser libertas da cegueira espiritual. Eu peço por aqueles que têm ouvido essas mensagens e ouviu nessa noite e que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, Pai. Eu peço para que esse seja o momento de encontro, de confessar como esse ex-cego. Creio, Senhor. Creio em Jesus como Senhor da sua vida. E se prostrar e o adorar, reconhecendo os seus pecados, enxergando os seus pecados, mas muito mais do que isso, enxergando a graça de alguém, de um Deus santo, que veio até essa pessoa, como veio a mim e a tantos outros. Jesus veio e a sua presença, quando Ele se revela, confronta o nosso pecado. E é por isso que nessa hora Ele revela a graça, mostrando que Ele morreu. Que os milagres que Ele fez aqui na terra são apenas sinais daquilo que é o maior milagre na vida do ser humano, que é a reconciliação com Deus e o recebimento da vida eterna. Ah, Pai, que esse milagre da vida eterna alcance os nossos familiares que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Alcance aqueles que estão aqui nessa noite que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Alcance aqueles que ouvirão essa mensagem e que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador. Nós te pedimos assim, por todos os cegos de nascença, cegos espirituais. E pedimos por nós. Ajuda-nos a enxergar com os olhos do Senhor. Eu sei que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui fizeram orações, colocaram o coração diante do Senhor, confiados naquilo que nós vimos de Jesus, aquele que sempre vem ao nosso encontro, que faz perguntas para nos ajudar a enxergar que Ele é Deus sobre as nossas vidas e que Ele está pronto para responder, porque é Ele que vai receber glória. Como Ele recebeu o ex-cego, que se prostrou e adorou. E assim faremos, como já temos feito. Louvado seja o Teu nome, Pai. Oramos, sim, confiados em Jesus. Amém.